Provérbios capítulo 26, versículo 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, vamos lá. Na versão Almeida Revista Corrigida, que é a versão que alguns irmãos têm aí, diz assim: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz assim: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Na linguagem da Bíblia Viva, linguagem parafraseada, diz assim: não tente usar argumentos com o tolo, você acabará agindo igual a ele. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que não pense que está ficando sábio. Na linguagem contemporânea, diz assim: não responda à estupidez dos insensatos. Assemelhando-se a ele, você ficará com cara de bobo. Responda ao insensato de modo simples, para que ele não fique cheio de si. Então vamos analisar esse texto. Então vejam só, 4 e 5. Primeiro eu vou analisar o 4, depois o 5, certo? O que acontece? O provérbio aqui está orientando a gente a evitar responder a uma pessoa tola, uma insensata, no mesmo padrão, no mesmo nível da insensatez dele. Certo? Então, é um alerta para quê? Para que a gente não entre em disputa, né, com pessoas, com as outras pessoas que são tolas ou muitas vezes são insensatas. Porque muitas vezes a gente não pode agir da mesma forma que ele age. Certo? Então, a gente não vai se envolver na disputa com os mesmos argumentos dele, com a mesma forma, para a gente não rebaixar a nossa forma de argumentar. O que acontece? Se o indivíduo fala com você e desfere um palavrão, ou manda você para aqueles lugares que a gente escuta as pessoas mandarem as outras, você não deve se rebaixar no seu argumento e dizer: eu vou mandar você também. Porque você vai se igualar a ele. Você vai se igualar a ele. Essa é uma forma de resposta. A outra é que muitas vezes a pessoa tola, você vai querer fazer você tem um pouco mais de conhecimento e vai querer elaborar demais a sua resposta. Ele vai ficar achando que ele é muito sábio, porque perguntou a você algo que ele achava, que ao primeiro momento ele achava que era muito simples, mas você elaborou tanto a resposta para dar a ele, que ele ficou passando que, rapaz, eu sou sábio. Eu tenho muito conhecimento, eu consegui fazer, eu devia ter que elaborar uma resposta muito sofisticada para a minha pergunta, e às vezes eu nem entendi o que ele quis dizer. Então a gente, primeiro, não pode responder ao insensato da mesma maneira que ele reage. Eu acho que os irmãos já conversaram com pessoas assim, eu já conversei. Você vai conversar e a pessoa não tem um argumento para responder, ela manda você para aqueles lugares. Entendeu? Eu chamo o cara de idiota e agora os termos são esses, né? É fascista, homofóbico, misógino, né? Os irmãos sabem o que essas palavras significam. Fascista, homofóbico, misógino, vou explicar. Existe um grupo de pessoas que, principalmente com relação aos cristãos, quando você começa a argumentar e ele vê que seus argumentos têm uma fundamentação até na Bíblia, muitas vezes, eles vão dizer que você é aquele tipo de pessoa que é contra
o progresso da sociedade. E não é isso não é verdade. Aí chamam você de fascista. Chamam você de uma pessoa que quer o pior para as outras pessoas. E não é verdade. Muitas vezes ele que chama é que quer. Então eles taxam esses nomes para... Ele não chama você pelo nome. Ele começa a dizer isso. Diz que você é homofóbico. Homofóbico é uma pessoa que ela odeia homossexuais. E ela odeia como uma doença, como se fosse uma doença. E também não é verdade. Né? Eu costumo dizer, alguns que dizem para mim, uma vez um rapaz veio dizer isso para mim, disse, rapaz, você acha mesmo que eu vou subir num púlpito da minha igreja e vou mandar dizer, matem todos os homossexuais? Nem a Bíblia manda fazer isso. Jesus nunca mandou fazer um negócio desse. Aí eu vou dizer, você não vai ver. Você pode até ver alguém dizer, mas se você for procurar a fundo qual a relação que ela tem realmente com a palavra, você vai ver que ele não é uma pessoa séria. Segundo, é misógino, que odeia as mulheres. Aí eu costumo dizer, é engraçado, né? Eu tenho uma mãe, tenho um esposo e tenho uma filha. E eu não odeio nenhuma delas. E eu não tenho nada contra as mulheres. Acho que as mulheres têm uma contribuição grande a dar. Né? A Bíblia mesmo diz que a mulher sabe edifica a casa. Que é outra coisa que eles odeiam. Família. Odeiam família. Por que odeiam família? Porque a família é um ambiente onde você protege aquelas pessoas, principalmente as crianças e os jovens e adolescentes, desse tipo de ideologia, desse tipo de discurso, né, que tenta desestabilizar e desestruturar a família. E se uma família estiver desestruturada e estabilizada, a sociedade vira um caos. E a gente está vendo o resultado aí na sociedade. Pessoas matando umas às outras, pessoas que não respeitam o idoso, pessoas que não respeitam mulheres. Esses dias mesmo eu vi um indivíduo, isso não foi aqui, foi na Inglaterra. A mulher estava pregando, estava falando a palavra. E ela tem liberdade para isso. Em países europeus, as pessoas têm liberdade para se expressar. O indivíduo passou, derrubou ela no chão e arrastou pelos cabelos. Isso é que é misoginia, esse ódio, né? E foram outras situações que a gente vê, né? O indivíduo, por exemplo, quando assalta uma mulher, como eu já vi, o indivíduo assaltou uma idosa. A senhora tinha 70 e poucos anos, 75 anos, tinha idade de ser a volta do indivíduo. Ele deu uma rasteira nela. A mulher não tinha nem como ficar em pé, sozinha, quanto mais tentar reagir a um assalto. E ela caiu, bateu a cabeça no chão, teve que ser socorrida. Dependendo da queda, o idoso pode morrer. Pode morrer. Né? A irmã Clarice tem quantos anos, irmã Clarice? 72. Veja mesmo. A irmã tem lá a sua dificuldade para se locomover, né? Aí imagina o indivíduo assaltar ela, me dê sua bolsa. Tá, tome aqui. Aí ele acha pouco, aí dá uma rasteira nela para derrubar ela no chão. É um absurdo, né? Então, tem esse tipo de diálogo, esse tipo de ideia, aliás, que no mundo, entendeu? Então, odeia porque acha que o cara não quer, odeia o indivíduo, aí chama de fascista, chama de misógino, chama de homofóbico, né? O cristão, na maioria das vezes, ele é chamado de conservador. Conservador não é um nome pejorativo. Tá? É o indivíduo que olha para a sociedade e pensa assim, aquilo que está funcionando, vamos deixar continuar funcionando. Aquilo que precisa aprimorar, a gente vai aprimorar. Mas eu não vou chegar agora e destruir tudo para começar do zero. Não. Então, mas tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa assim. Então, o conservador tem essa visão, né? E então ele é um indivíduo que está suscetível às mudanças, mas ele pensa com as mudanças com o pé no chão. Então, continuando aqui, diz assim, segundo a sua estultice, estultice é um estado mental que a pessoa tem de viver na ignorância. E ignorância aqui, meus irmãos, não é na forma de falar, é ignorância na forma de pensar. E também não tem nada a ver, o indivíduo pode ser um indivíduo analfabeto, mas ele não está na ignorância. Ele olha para o mundo, ele avalia, ele é sensato nas decisões dele, ele vê o que é correto, ele não, isso aqui não está certo. Ele pode até não saber ler, mas ele olha para o mundo, vê não, isso não está certo.
Por exemplo, todo analfabeto consegue avaliar que roubar está errado? Ele avalia. Não, roubar está errado. Roubar não está certo. Precisou de alguém, lê isso aqui, lê o direito, ou a filosofia. Não, ele vê, peraí, eu trabalho. Eu estou saindo da minha casa de manhã, trabalho o dia todo, volto à noite, final do mês eu recebo um salário. Eu recebo esse salário que foi resultado do meu trabalho. Eu cuido da minha vida. Aí eu compro um relógio para eu ver as horas. Aí vem alguém, toma esse relógio, isso não está certo. Por que não está certo? Porque esse indivíduo, ele não despendeu nenhum pouco de tempo da vida dele em benefício dele próprio. Ele vem em destruir o outro, em tomar um pouco da minha vida. Que no fundo o roubo faz isso, toma um pouco da sua vida. E não tem como você resgatar mais essa vida. E o indivíduo, além de roubar o seu tempo, ele vem e rouba literalmente sua vida, muitas vezes. Certo? Então, é um indivíduo que é tolo, falta discernimento e bom senso. Vocês conhecem gente que falta discernimento e bom senso? Eu conheço. E muitas vezes ele tem conhecimento acadêmico. Não fica achando que é um indivíduo que não sabe ler, interpretar e ter conhecimento formal, não. Às vezes não tem bom senso. Falta discernimento. Então, falta para essa pessoa o quê? A sabedoria. E é um indivíduo que, além de ter sabedoria, ele tem uma postura arrogante na ignorância. Ele tem aquela postura, como eu já vi uma pessoa dizer, que foi o nosso presidente, porque tem que ser nosso, né? Porque, embora não tenha votado nele, diz assim: eu me orgulho de nunca ter lido um livro. Como é que a pessoa vai ter orgulho da ignorância? Ah, eu não li porque eu não sei ler, é uma coisa. Mas se eu tivesse condições de ler, eu queria ler alguma coisa. Mas o indivíduo dizer, não, eu me orgulho de não ler. Nunca li um livro e me orgulho disso. Né? É tanto que uma vez bateram uma foto, ele estava com o livro virado de cabeça para baixo. Está aqui o texto dele. Né? Aí todo mundo está conseguindo ver que a letra está da forma correta. Aí o indivíduo estava assim, ó. Como se estivesse lendo, mas todo mundo viu pela capa que estava de cabeça para baixo. Então isso aí é essa coisa, o estulto, né? A estultícia, esse estado de tolice, leva o indivíduo a ser arrogante na sua ignorância. E a gente conhece pessoas, né, irmão Djalma? Né, irmão Juvenal? Irmão André? Irmã Clarice? Que a gente vai dar orientação e a pessoa não aceita. Não aceita nada. Ou seja, e olha que não é um indivíduo que ele sabe ler, ele tem uma habilidade musical, ele sabe fazer ele sabe falar, sabe se expressar, mas ele se orgulha na ignorância. E aí o texto diz assim, não vá fazer semelhante a ele. Ou seja, se você começar a usar os mesmos métodos dele, um indivíduo que não tem capacidade de argumentar, e eu estou dizendo capacidade de argumentar, meus irmãos, não é que tem que ser argumentação sofisticada, não. É de você conversar com a pessoa tem argumento. Não, olha, eu acho que não era para ser assim. Eu já conversei com pessoas semi-analfabetas, sabe ler muito pouco, mas tem uma sabedoria. Você conversa com ela e argumenta, ela vai argumentando. Olha, realmente não está certo isso, por conta disso. Aí explica da forma que ela compreende, né, a realidade dela. Pode falhar em algumas situações, mas ela está argumentando. Ela não diz assim, você não sabe de nada. Já ouviu gente dizer isso? Você não sabe do que diz, você não sabe de nada. E o indivíduo é ignorante. Aí você não tem que entrar e nem argumentar, nem adotar os mesmos métodos, porque senão você vai estar exatamente no mesmo nível do insensato. Quem vai ser chamado de tolo é você. Por isso, meus irmãos, que certas discussões com pessoas tolas, é melhor você não fazer.
Não é melhor você deixar. O indivíduo que ele não reconhece o seu erro é um tolo. Pessoas que não reconhecem o erro, as falhas, são pessoas tolas. É o que a Bíblia chama de estulto. Então, se você vai discutir, vai argumentar, vai ter um embate, como a gente diz, né? De discussão, né? De palavras. De forma imprudente com um tolo, você vai ser chamado de quê? De tolo. Então, qual é o princípio que a gente pode tirar daqui? É que nem toda provocação merece uma resposta. Aqui mesmo, eu já vi pessoas querendo vir falar comigo certas coisas e eu não dei resposta. Eu vi que não adiantava. Eu vou perder meu tempo. Não dou. É melhor ficar calado. Não é? Porque eu vou discutir. Não sei se os irmãos lembram um dia quando eu falei que a gente tem que baixar a altura do som daqui da igreja. Eu vi várias vezes. Nunca baixaram. E é alto o som daqui, porque o espaço é pequeno. É muito alto. Às vezes eu fico lá fora por dois motivos. Um, para poder recepcionar os irmãos quando chegam. E o segundo, por causa do som alto aqui dentro. E a gente fala, baixa esse som, baixa esse som. É muito alto o som aqui. Os irmãos estão tão acostumados, já foram habituados a ouvir tão alto que não percebem mais. Mas desde quando eu cheguei aqui, eu notei que o som daqui é muito alto. Eu já falei várias e várias vezes. Aí adianta eu dizer mais o quê? Aí eu prefiro fazer o quê? Eu vou ficar lá fora, junto com os diáconos, recebendo as pessoas que chegam, converso com um, converso com outro, vem como é que foi a semana, já que a gente passa a semana praticamente sem se ver. E fico lá fora porque também não aguento a altura, o barulho. Aí você vai falar uma, duas, três, quatro vezes. Ou seja, adianta. É melhor você ficar calado. Entendeu? Mas o som daqui é muito alto. Muito alto mesmo. E infelizmente o pessoal tá nessa situação, né? Se você chega ali e for baixar, meu Deus do céu, aí vão fazer aquela confusão. Entendeu? Mas a gente diz, baixa esse som. Né? É tanto que, não sei se os irmãos já perceberam, quando eu estou falando, eu digo, olha, aumente, mas não bota muito alto. Tá me ouvindo aí, irmão André? Tá, agora eu estou ouvindo. Pô, tá bom. Você está ouvindo lá atrás, eu não quero som alto não, porque eu não vou gritar. Já está amplificada a voz. Né? Então tem que ser um som, uma altura de som, que as pessoas escutem e não seja agressivo. Mas quando vão tocar, é sempre alto. Uma casa pequena, um espaço pequeno desse, é uma altura. Entendeu? Então, é melhor evitar essas discussões. Né? Um outro texto fala que o sábio, ele é chamado a ser pacificador. E não ser uma pessoa que faz briga, ou gera disputa, ou fica fazendo intriga. Então, você que é o indivíduo que busca pacificar, você tem que conversar. E se você vê que a pessoa não consegue entender isso, você não vai partir para a agressão. Não vai partir para a agressão. Você vai conversar, orientar. E você depois vai poder dormir tranquilo e dizer o seguinte, eu orientei. Mas não quero. Fazer o quê? Né? A outra coisa que eu falo, pessoal, é questão de horário. Para começar culto. Vamos começar na hora. Aí tem irmãos que, para que isso? Aí eu pergunto, no dia que você vai para o seu trabalho, você chega atrasado todo dia? Não chega. O ônibus passa aqui de que hora, irmão de manhã, para ir para a firma? Quando o senhor vai trabalhar, que hora o senhor passa? Que hora passa? Eu vou entre 5h30. 5h30. Se o senhor chegar de 5h40, o que é que acontece? O ônibus está lá esperando? Vai embora, né? Parou, olha, pegou quem estava lá e vai embora.
espera. Por que é que quando é para Deus, não tem horário, faz de todo jeito? Não é? Que era para ser o contrário. Não. Quando a gente faz para Deus, a gente tem que dar o melhor que a gente pode. O melhor. Dentro das nossas possibilidades. Se eu pudesse aqui, eu teria uma orquestra tocando no culto. Mas não tenho condições. Vamos usar o que nós temos. Tem um violão só, vai ser com violão, mas tem que ser bem feito. Né? Tem que ser. Então, é esse tipo de coisa que o texto está dizendo, ó, não adianta você ir argumentar. A pessoa não compreende. A gente fala aqui, gente, vamos chegar na hora. Aí não chega. Vamos orar. Aí não chega. E você fica esperando quem é a pessoa. E eu já passei já a responsabilidade para outros, para já tirar de mim. Porque eu já tenho outras responsabilidades. Mas a gente diz, gente, a gente tem que cumprir regras. A gente tem que fazer. O primeiro princípio é o seguinte, eu estou fazendo para Deus. Porque, meus irmãos, se eu estivesse aqui fazendo algo que não fosse para Deus, eu não vinha, não. E eu sei que os irmãos também não viriam. Eu sei que o irmão de Djalma não se dedicaria a fazer tanta coisa que ele faz aqui, irmão André, irmão Juvenal, irmão Clarice. Porque, não, eu quero fazer para Deus. Eu quero que Deus agrade-se do que eu estou fazendo. Ele veja a minha dedicação. Eu posso até não fazer o melhor, mas ele, dentro da minha possibilidade, eu estou dando o meu melhor. Então, é o que eu tenho tentado ensinar. Mas adianta você falar e a pessoa não entender? Ou seja, o indivíduo encaixa-se dentro desse versículo. Você fala, o indivíduo é tolo, ele não admite que está naquela situação de ignorância em relação àquilo, não reconhece, é soberbo. Não é assim não. Para que isso? Entendeu? Aí adianta você argumentar com a pessoa assim? Não adianta. É só tomar atitude. Eu fazer o quê? Chega na hora, vamos começar. Se a pessoa não chegar, outro dirige o culto. Então, ele adverte aqui que responder o sábio na mesma linguajar, aliás, responder o tolo no mesmo linguajar do tolo, na mesma forma que o tolo responde ou fala, é um risco até para você mesmo. Diz o povo dizer, rapaz, está se trocando por fulano. Sou tão inteligente. Não é assim que diz, né, irmão André? Então, a pessoa que tem um pouco de sabedoria não precisa ver, primeiro que não precisa vencer todas as discussões e debates. O pessoal acha que porque é sábio, ou porque tem um pouco mais de conhecimento, eu tenho que ganhar todos os debates. Não. Tem dia que você vai ganhar, tem dia que você não vai. E quando você vai entrar em contato com alguém que não consegue discernir o mínimo necessário no argumento, ele começa a levar para outro lado. Né? Mas se eu chego aqui para uma pessoa e diz, rapaz, olha, você tem que chegar na hora aqui para a gente poder começar o culto, participar e você tocar. Se você não chegar, eu vou ter que botar outra pessoa para fazer. Então eu vou embora, eu não quero mais saber disso aqui não. Aí quando você vê que a pessoa responde isso, primeiro que ela é soberba, segundo que ela não admite o erro. Não, pastor, eu vou tentar chegar. A resposta certa é essa. Pastor, eu vou tentar chegar mais cedo. Para deixar tudo pronto. Eu não sei se os irmãos lembram, logo quando eu cheguei aqui, eu é que ligava o som. Mesmo durante o culto, chegava, ligava tudo, deixava tudo pronto. Depois eu parei. Não é minha função. Foi quando eu vi que o pessoal estava se escorando. Não vou não, porque o pastor vai ligar tudo lá. Não ligo. Não liguei mais. Não sei se os irmãos notaram isso. No começo eu ligava, irmão de João. Depois eu parei, não ligo mais. Agora, na hora de começar o culto, começa. Porque se não tiver ninguém, tiver eu, irmão André, irmão de João, irmão Juvenal, irmão Clarice, a gente começa o culto nós quatro. Entendeu? Já bota logo o irmão André para dirigir o culto e eu prego. Já tem começado, né? Já tem começado. Não é assim? Alguns cultos a gente já começou aqui. Exatamente. Então,
Viver a sabedoria, irmãos, exige da gente autocontrole, prudência, saber escolher, não se rebaixar a esse padrão que está estabelecido em muitos lugares, onde o indivíduo parte para agredir o outro, onde o indivíduo manda o outro para aquele lugar que a gente já viu, como eu já comentei aqui. Né? Então vejam só, vamos partir para o versículo 5, tá certo?